Você já parou para pensar em por que as pessoas ricas ficam cada vez mais ricas e as pessoas mais pobres ou da classe média dificilmente conseguem enriquecer? Isso tem muito a ver com o que esse famoso autor de educação financeira, o Robert Kiyosaki, ensinou nesse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre. Muito provavelmente você ou já leu esse livro ou pelo menos já ouviu falar desse livro, que é provavelmente o livro mais famoso de educação financeira que existe hoje no mundo. E o que esse autor aqui falou é basicamente o seguinte: as pessoas ricas ou que ainda não são ricas, mas têm uma mentalidade voltada para o enriquecimento, elas compram ativos em vez de comprarem passivos. E as pessoas mais pobres ou de classe média que não têm essa mentalidade de enriquecer acabam comprando muito mais passivos do que ativos. Então, o que são passivos e ativos? Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Então, é aquele velho exemplo do carro, por exemplo. O carro é um grande passivo. Você compra um carro, ele se desvaloriza, ele perde valor ao longo do tempo. Você tem que pagar o IPVA, você tem que pagar o seguro, as manutenções, combustível, lavagem, uma série de coisas. Então, o carro vai tirando dinheiro do seu bolso. A mesma coisa com um imóvel que você não destine para alocação. Se você tem um imóvel seu que está lá parado, vazio, ou mesmo o imóvel no qual você mora, ele é considerado um passivo, porque ele não te traz dinheiro, ele só tira dinheiro do seu bolso, porque você tem que pagar o IPTU, tem que pagar o condomínio, se for um prédio ou uma casa num condomínio fechado, você tem que pagar a manutenção, uma série de despesas. Claro que no caso do imóvel para moradia própria, apesar de ser um passivo, se você não tivesse esse imóvel, você teria que pagar aluguel. Então, a discussão é um pouco mais complexa e a gente já entra naquele ponto, é melhor alugar ou comprar, que é uma discussão sem fim, que não tem uma resposta certa, vai depender muito da situação de cada pessoa, mas esse não é o objetivo desse vídeo. Então, se você tem um imóvel que não está sendo alugado, não está te gerando renda, é um passivo. Se você tem um automóvel, é um passivo e assim por diante. O que são ativos? É tudo aquilo que traz dinheiro para você. Então, um negócio, uma empresa, se ela for lucrativa, é claro, é um ativo. Um investimento é um ativo, seja um investimento de renda fixa ou um investimento de renda variável, é sempre um ativo. Porque ele vai te gerar juros, vai te gerar dividendos, vai te gerar proventos, enfim, ele vai trazer dinheiro para você. E pessoal, antes de continuar esse vídeo e fazer algumas simulações aqui de investimentos de uma pessoa mais pobre, de classe média ou uma pessoa mais rica e mostrar na prática como que é ou não possível enriquecer por meio dos investimentos, eu quero fazer um convite para vocês que tem tudo a ver com o tema desse vídeo aqui. É o seguinte, eu vou fazer no começo de maio agora um evento gratuito chamado Desafio Viver de Dividendos. Vão ser 3 aulas nos dias 2, 4 e 8 de maio, sempre às 8 horas da noite, em que eu vou te falar o passo a passo para você conseguir viver de renda, viver dos juros, dos investimentos de renda fixa, viver dos dividendos das ações, dos proventos dos fundos imobiliários, dos investimentos no exterior. Vai ser um evento muito bacana, muito completo. Para você se inscrever, é só clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Você faz lá a sua inscrição, entra no nosso grupo de WhatsApp para receber todas as comunicações. Algumas comunicações vão ser exclusivas para os grupos de WhatsApp, então é importante você entrar lá. E eu tenho certeza que se você destinar 3 horinhas do seu tempo para assistir essas 3 aulas, você vai mudar a sua mentalidade, a sua forma de ver os investimentos e vai dar o primeiro passo para começar a viver de dividendos. E o primeiro passo do desafio é justamente esse, você fazer a sua inscrição para participar. Mas vamos lá, voltando aqui ao Robert Kiyosaki. Então, se você compra passivos, você
tende a ficar cada vez mais pobre ou não sair do lugar. Se você comprar ativos, você vai enriquecer. E isso, é claro, vale para todo mundo, para uma pessoa de mais baixa renda, para uma pessoa da classe média ou para uma pessoa de classe alta que já tem muito dinheiro. Mas quando a gente fala que isso vale para todo mundo, parece até uma coisa simples, né? Parece até que uma pessoa muito pobre vai conseguir ficar rica investindo ali R$ 100 por mês, que é o máximo que ela consegue poupar. E a realidade, infelizmente, não é bem essa. Tem muita gente que quer vender essa ilusão de que apenas com investimentos uma pessoa muito pobre vai conseguir enriquecer. Já vou mostrar por que isso não é verdade e o que essa pessoa com uma renda mais baixa precisa fazer para conseguir enriquecer de fato. Mas antes eu quero mencionar um outro livro aqui que eu considero uma leitura obrigatória para quem não conhece, que é O Homem Mais Rico da Babilônia, do George Clason. É um livrinho fininho, você lê aqui em 2 dias, muito tranquilo, mas basicamente a ideia desse livro é a seguinte: você tem que poupar 10% da sua renda. Então no livro ele fala assim, se você ganha 10 moedas por mês, você precisa pegar uma moeda, ou seja, 10%, e investir, porque essa moedinha que você investiu vai te gerar mais dinheiro lá na frente. É o famoso conceito da renda passiva. O que é totalmente verdade, inclusive o ideal é que você poupe mais de 10%. Eu sempre poupei pelo menos 20% da minha renda desde que eu comecei a trabalhar, de 20% a 30%. Depois, quando eu já ganhava mais, poupava mais do que isso, chegava a poupar 50%, às vezes até mais de 50% quando a minha renda aumentou, quando o Fonte da Fortuna passou a me gerar renda. Então, em alguns meses eu conseguia poupar e investir 80% da minha renda. Eu sei que isso é totalmente fora da realidade do Brasil como um todo, mas de qualquer forma, quanto mais você conseguir poupar, melhor, independente da sua renda. Se for uma renda baixa, uma renda média, uma renda elevada, quanto mais você poupar, melhor. Mas vamos agora olhar para a realidade brasileira, porque claro, livros são bacanas, a teoria é importante, mas a gente tem que colocar isso aqui na prática, no dia a dia nosso. Então vamos lá, qual foi a renda média do trabalhador brasileiro no ano de 2022? Foi de R$ 2.715. Essa é a média da renda do trabalhador brasileiro. E quanto as famílias ganham em média aqui no Brasil? Olha só, segundo as últimas estatísticas que a gente tem, existem mais de 50% das famílias brasileiras com uma renda domiciliar total de até R$ 2.900, R$ 2.900. Essas são as pessoas classificadas como classes D e E são mais de 50% da população brasileira, ou seja, mais de 50% da população brasileira tem uma renda domiciliar, ou seja, a renda de todas as pessoas que moram naquele domicílio somadas dá até R$ 3.000. Depois nós temos 33,3% das famílias que são da classe C com uma renda domiciliar de R$ 2.900 a R$ 7.100 mensais. Temos 13,2% das famílias brasileiras de classe B com uma renda domiciliar de R$ 7.100 até R$ 22.000. E apenas 2,8% das famílias brasileiras de classe A com uma renda mensal domiciliar superior a R$ 22.000. Inclusive, com base nesses números, deixa um comentário aqui no vídeo. Qual que é a sua classe de renda segundo essas informações aqui? Classe A, B, C ou classes D e E? Deixa um comentário aqui nesse vídeo, até para que eu tenha uma noção de quem são as pessoas que me acompanham aqui no YouTube, porque o YouTube não mostra para nós, criadores de conteúdo, essa métrica de faixa de renda. Ele só mostra de gênero, mostra de idade, mostra
de localização por país, mas essa aqui ele não mostra. E, inclusive, pessoal, olha só essa notícia aqui do Infomoney, que é justamente a notícia da onde eu tirei aquelas faixas de renda. Classes D e E continuarão a ser mais da metade da população até 2024, segundo a projeção de uma consultoria. Bem complicado, né? Bem triste, porque o nosso país é um país ainda muito pobre. Mas vamos lá, pessoal, vamos pegar aqui como primeiro exemplo uma família de classe D ou E que tem uma renda de um salário mínimo apenas. Então imagina uma família que seja um casal, por exemplo, e a mulher está desempregada e o marido ganha um salário mínimo. Ou seja, a renda dessa família é de R$ 1.300. Bom, para começar com R$ 1.300 é muito difícil, para não dizer impossível, pensar que essa família consiga poupar 10% da renda, né, como dizem aqui os manuais de investimento. Em todo caso, vamos fingir que isso seja possível, que a família consiga poupar 10% da sua renda todos os meses, ou seja, R$ 130. Bom, se eles investirem então esses R$ 130 todos os meses durante 30 anos, imaginando uma taxa de juros de 6% ao ano. Por que 6%? Porque eu já estou descontando a inflação e os impostos. Ah, mas a taxa Selic está em quase 14%. Sim, mas a inflação está em 6%, você ainda tira o imposto, vai sobrar ali 6%, então eu estou colocando aqui 6%. Esses R$ 27 mil, se a gente pegar essa mesma taxa de juros real de 6% ao ano, vai gerar R$ 7.800 por ano de rendimentos, o que significa R$ 650 por mês. Ou seja, não adiantou nada porque essa família que era pobre ficou investindo R$ 130 a vida toda e vai continuar pobre porque R$ 650 não vai mudar a vida de ninguém. Claro que melhor ter R$ 650 complementando a aposentadoria do que não ter nada, mas de qualquer forma não mudou nada significativo. Ou seja, se você ainda tem uma renda muito baixa, não adianta você ficar pensando em investimentos, não adianta cair em conversa de que os investimentos vão mudar a sua vida, você vai enriquecer investindo em ações, fundos imobiliários, tesouro direto. Esquece, isso não vai acontecer, isso é conversa furada. O que você precisa fazer, se você ainda tem uma renda mais baixa, é investir na sua formação, na sua educação, não necessariamente uma faculdade, mas um curso técnico, um curso profissionalizante, enfim, qualquer coisa que possa fazer com que você tenha um aumento de renda. Agora, vamos pegar uma família de classe média, uma família da classe C. Lembra que eu mostrei para vocês que a renda média do trabalhador brasileiro é de R$ 2.715. Vamos imaginar, então, uma família, um casal que a esposa ganha R$ 2.715, que é a renda média do brasileiro, o marido ganha também R$ 2.715, esse casal tem um ou dois filhos, enfim, é uma renda total de R$ 5.430, o que coloca essa família como classe C, que a gente pode considerar até uma classe média ou média baixa. Considerando que essa família guarde 10% da sua renda, ela vai guardar então R$ 543 por mês. Se ela investir R$ 543 por mês durante 30 anos, com aquela mesma taxa de juros de 6% ao ano, já descontando inflação e impostos, ela vai ter no final dos 30 anos R$ 530 mil. Vamos arredondar aqui para R$ 500 mil e considerar que esses R$ 500 mil vão gerar uma renda também anual de 6%, já descontando inflação e impostos, o que significa 30 mil por ano, o que significa R$ 2.500 por mês. Bom, R$ 2.500 por mês não vai deixar ninguém rico, é claro, mas já é um valor um pouquinho mais interessante, até mesmo porque a renda média do
brasileiro é de R$ 2.700, então R$ 2.500 você já estará ganhando aquela renda média do brasileiro sem precisar trabalhar. É um dinheirinho que pode ajudar na complementação da aposentadoria. É muito difícil conseguir viver com R$ 2.500, considerando uma família de 4 pessoas, tudo bem que aí os filhos, em tese, já seriam independentes dos pais quando eles se aposentarem, mas enfim, R$ 2.500 já é um valor interessante, nem que seja para fins de aposentadoria. Então veja só, uma família de classe média ou média baixa, se comprometer a poupar 10% da sua renda durante 30 anos, já vai conseguir uma rendazinha interessante com os investimentos. É claro que se você tiver uma renda dessa de 4 mil, 5 mil, 6 mil, o ideal é você tentar aumentar um pouco mais essa renda para conseguir poupar mais e investir mais dinheiro para você conseguir ter uma renda passiva melhor lá na frente. Mas ainda que você não consiga aumentar essa renda, vale muito a pena você já começar a investir, porque vai fazer diferença lá na frente. E agora, gente, o último exemplo. Vamos pegar uma família de classe A, segundo essa classificação que eu mostrei para vocês, ou seja, uma família que ganha R$ 22.000 por mês. Imaginando que ela poupe os mesmos 10%, ela vai poupar todos os meses R$ 2.200. Se ela investir R$ 2.200 durante 30 anos com essa mesma taxa de juros de 6% ao ano, ela vai ter, olha só, mais de R$ 2 milhões lá na frente. E aqui a gente já está falando de uma boa renda passiva. Por quê? R$ 2 milhões, vou até arredondar para baixo, R$ 2 milhões gerando ali todos os anos 6% ao ano, isso significa R$ 120 mil por ano ou R$ 10 mil por mês. Poxa, R$ 10 mil por mês é bastante coisa para os padrões do Brasil. E muito provavelmente esses R$ 10 mil vão se somar à aposentadoria que essa pessoa ou família vai ter lá na frente. Então é um belo complemento de aposentadoria. Na verdade, dá para viver com esses R$ 10 mil, né? Uma boa parte das pessoas, das famílias brasileiras conseguiriam viver super bem com esses R$ 10 mil. Mas se for só um complemento de aposentadoria, melhor ainda. Ou seja, se você tem uma renda já que é um pouco mais alta, se você não está poupando uma parte dessa renda e investindo esse dinheiro, você está perdendo tempo. E aqui a gente volta para o Robert Kiyosaki. Por que ele fala que a classe média, em geral, não consegue enriquecer? Apesar de ter, muitas vezes, um salário bom, ela poderia poupar uma parte desse salário, investir esse dinheiro para gerar essa renda passiva. A maior parte da classe média não faz isso. Não faz isso por quê? Porque ela prefere gastar o dinheiro hoje comprando carro caro, comprando uma casa cara, fazendo viagens caras, enfim, gastando mais do que precisa, às vezes até se endividando, e tem muita família que tem uma renda ótima e gasta tudo e às vezes até se endivida para comprar aquele carrão parcelado, para fazer a viagem lá para Disney ou para Europa parcelada e não poupa dinheiro e não investe para o futuro. Então fica ligado, se você é de classe média, tem uma renda ali a partir de 4, 5 mil ou tem uma renda melhor do que essa e não está poupando, você está perdendo tempo e dinheiro lá na frente. E se você tem uma renda ainda muito baixa, a lição de casa é aumentar essa renda. Esquece os investimentos por enquanto, aumente a sua renda. E para você que quer saber mais sobre isso, quer entender esse passo a passo para você viver de renda dos seus investimentos, de renda fixa e de renda variável, faça sua inscrição no desafio Viver de Dividendos, porque eu vou te mostrar o passo a passo para você construir uma carteira de investimentos que vai te permitir viver de renda, assim como eu hoje posso viver de renda. Abandonei, pedi exoneração do meu cargo público concursado, porque poupando e investindo meu dinheiro ao longo dos anos eu consegui formar um patrimônio que hoje me gera uma ótima renda passiva. E você também pode viver
de renda. Então faça sua inscrição nesse evento, o link tá aqui na descrição desse vídeo. E para as pessoas que estão aguardando a abertura da próxima turma do curso Liberdade Financeira, já temos data definida, as inscrições serão abertas no dia 2 de maio, agora logo depois do feriado de 1º de maio, então dia 2 de maio a gente abre as inscrições para o curso. Se você quiser deixar o seu nome na lista de espera, o link também está na descrição do vídeo. E é isso, pessoal. Um forte abraço para vocês, ótimos investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.